Bom, se você chegou até aqui, quer dizer que você tomou uma escolha de fazer diferente. Então, antes da gente começar a sua primeira aula, eu quero te parabenizar. Eu quero falar que você foi muito corajosa em estar aqui, em tomar essa decisão de fazer diferente, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber como vai ser. Para que você consiga viver uma vida diferente, é necessário coragem. Então, parabéns por tomar uma escolha diferente e por continuar aqui. Então, bora entender agora qual é o primeiro princípio da tríade do emagrecimento. Eu acho que esse você já conhece, porém tem algumas coisas distorcidas aí, então a gente vai juntar as coisinhas. Antes de eu te trazer qual é o primeiro pilar, eu quero te exemplificar e eu quero te trazer o que é os tipos de emagrecimento, para que você consiga entender o que eu vou te trazer daqui para diante, perfeito? Então hoje a gente tem 3 tipos de emagrecimento. Emagrecimento definitivo, que é o que você vai aprender aqui hoje, emagrecimento destrutivo e emagrecimento restritivo. Vamos começar pelo emagrecimento restritivo. O que é isso? Vamos entender que emagrecimento restritivo, ele parte do princípio de restrição. Então, são todas as dietas restritivas, tudo que você pensa que para emagrecer precisa restringir. Então, por exemplo, eu amo chocolate, mas eu acho que para emagrecer eu não posso comê-lo. Ou seja, eu não vou fazer emagrecimento porque eu não vou abrir mão do meu chocolate. Então, você começa a trazer restrições que te sabotam. Perfeito. Quando a gente olha para o emagrecimento destrutivo, eu costumo dizer que esse é o pior. Por quê? Você nada mais, nada menos paga para se destruir. Ou seja, além de você não ter o resultado constante, você ainda fica com menos dinheiro na sua conta bancária. Pois é, que você poderia estar gastando com outra coisa, inclusive. E o que é esse emagrecimento destrutivo, Dri? Pelo amor de Deus, me dá uma luz. Emagrecimento destrutivo é nada mais, nada menos do que os remédios, chás que vocês compram para destruir o corpo de vocês, vamos dizer assim. Por quê? Quando a gente olha para os remédios que nós tomamos, o que eles são? Nada mais, nada menos que uma droga. Só que uma droga lícita, vamos dizer. Ou seja, você acaba consumindo remédios, paga caro, por exemplo, da Ozempic, você paga caro para tomar um remédio que você nem precisa, porque é remédio para diabéticos, só que como inibe o apetite que você não sabe controlar, porque você não quer ter a autorresponsabilidade, se não der certo, colocar a culpa em você, então por isso que você precisa de um remédio para se ajudar a destruir, você acaba percebendo que, cara, eu tô pagando para aquilo. Eu tô pagando para colocar um balão, uma bexiga enorme dentro do meu corpo. E tô pagando caro. Para quando eu tirar, ter que resultado? Porque no meu caso eu não tive. Eu não tive resultado. Até tive, para não ser hipócrita. Eu emagreci 10 quilos em um mês. Só que eu engordei o dobro, mesmo com o balão. Por quê? Eu não cuidei daquilo que eu precisava. A minha cabeça, a minha mente, os meus pensamentos que comandam os meus comportamentos. O que você precisa entender? O seu emagrecimento definitivo é algo natural. É algo que acontece como consequência. E é isso que você precisa saber até agora em relação a emagrecimento. Qual é o primeiro passo fundamental para que você comece um emagrecimento definitivo? Você definir a sua alimentação. Eu sei, ai, Dri, mas eu já sei disso.
Eu sei que você sabe, mas você sabe se restringir. Você não sabe como comer de uma maneira correta. Então, o que você precisa? Se a gente olhar numericamente, ou seja, através da nutrição, o que a gente precisa? A gente precisa estar em déficit calórico. Como que a gente fica em déficit calórico? A gente precisa comer menos calorias do que o nosso corpo gasta. Se hoje você come que nem uma capivara raivosa, qualquer mudança que você fizer no seu corpo, na sua alimentação, te trará um resultado. Só que, claro, você vai ter que alinhar seus resultados, por quê? Quanto maior a ação que você fizer, maior serão seus resultados. Quanto menor a ação, menor resultado. Isso é meio óbvio, mas o óbvio, ele precisa ser dito. Você precisa, primeiro, fazer o quê? Entender o que você tá comendo, cara. Ah, eu tô comendo uma bolachinha. Cara, uma bolachinha não tá saciando a sua fome. Por isso que toda hora você tá beliscando. Ai, Dri, mas eu acho que eu tenho fome toda hora. Não, você não tem fome toda hora. O que você tem, às vezes, é tédio. Estou com uma tarefa difícil aqui na minha tela, no meu trabalho, e eu quero um pouquinho de prazer, porque a comida nos dá prazer. Você faz o quê? Busca uma fuga naquele chocolate, aquele pão de queijo que às vezes está lá na cafeteria. Você não percebe o quanto você belisca e você acha que você come pouco, porque a cada refeição que você come que nem um passarinho. Mas e o resto do dia? Você passa beliscando, entende? Então a primeira coisa que você precisa é entender como definir a sua alimentação. Então aqui eu vou te trazer 3 passos simples para você definir a sua alimentação e colocar ela no papel para você já começar a seguir também. Mas Dri, como eu faço para entender como ficar em déficit calórico? O que eu preciso comer? O que eu costumo dizer dentro do meu programa, dentro do meu e-book também, Consciência Alimentar, é o quê? Nós precisamos saber o básico, o porquê que eu preciso comer cada coisa, o porquê que aquilo faz bem ou faz mal para o meu corpo. Mas eu preciso entender, eu preciso ter uma consciência alimentar. O primeiro passo para você conseguir definir a sua alimentação é você ter uma consciência alimentar. Então você precisa entender o que é proteína, para que serve a proteína, você precisa entender para que serve o carboidrato, por que você deve sim comer carboidrato. Então você precisa entender o que é os minerais, o que cada coisa é responsável no seu corpo. Porque você precisa se conhecer de uma maneira de 360 graus. Entender para que serve cada coisa. Então, o primeiro passo é você ter uma consciência alimentar para que você consiga tomar boas escolhas, sabendo o que é necessário e o que é cada coisa. E caso você queira entender melhor como funciona a consciência alimentar, o que é fome fisiológica, o que é fome emocional, como você identifica essas duas também, você também pode adquirir o e-book Consciência Alimentar. É só você me chamar lá no direct que a gente vê certinho para você. Mas continuando agora para o segundo passo necessário para que você defina a sua alimentação, é planejar as suas refeições com antecedência. Sim, gente. Quem não se planeja para acertar, se planeja para errar. Porque na hora que você tá ali no gatilho, que você tá na correria do dia a dia, o que você vai pegar? O que é mais rápido ou que você precisa preparar, precisa pensar? Então, cara, você precisa planejar a sua alimentação com antecedência. Lá dentro do Renova, lá dentro do grupo, o que eu costumo falar para as meninas? Eu disponibilizei um planner de refeição dentro do nosso programa. Para quê? Para que elas consigam fazer a lista de compra e também fazer o cardápio semanal delas. Elas podem fazer marmitas, elas podem já saber o que vão comer dentro de cada coisa. Então, elas conseguem se planejar melhor e fazer as coisas com antecedência. Segundo passo para definir a sua alimentação. Entenda que você vai precisar ter algo
como uma recompensa para você por estar se dedicando, porque nós gostamos de recompensa. Os nossos hábitos nada mais são do que um modo automático que nos leva para uma recompensa também. Então, qual é a recompensa que você tem quando você está ali, né, rolando o feed de notícias? Você acaba dando dopamina para o seu cérebro. E quando você acaba se recompensando por aqueles hábitos bons que você está se propondo a fazer, isso eu explico um pouco melhor também dentro das aulas de hábito e planejamento, você começa a mudar a forma que você pensa. Então, o segundo passo é planeje com antecedência a sua alimentação. E aí, isso já faz a ligação com o nosso terceiro passo. Priorize alimentos nutritivos e que possuem mais fibras e menos densidade calórica. O que é densidade calórica? Ou seja, aquilo, por exemplo, que fica atrás do rótulo. Então, quando você, por exemplo, pega um Snickers, você olha atrás do rótulo, tá lá escrito: a cada 30 gramas é responsável por 158 calorias, vamos dizer assim. Isso é densidade calórica. Você vai optar por alimentos que tenham uma densidade calórica menor para que você consiga comer em maior quantidade. Então, isso é um hackzinho que eu estou passando exclusivamente para você que está assistindo essa aula. Então, por exemplo, melancia. Melancia, gente, eu adoro. Eu acho uma delícia. E elas só têm, se eu não me engano, 33 calorias. Então você pode comer, cara, à vontade e vai te encher muito. E é um alimento saudável que você consegue encaixar no seu dia a dia. Entende? Então tem alguns hackzinhos que a gente consegue utilizar também no nosso dia a dia que vai ajudar você a chegar ao seu emagrecimento definitivo. Se você entender e colocar em prática esses 3 passos que eu acabei de te ensinar para definir sua alimentação, você vai ver que, cara, é muito mais fácil seguir uma dieta, seguir uma alimentação, porque você acaba fazendo o que você gosta, se dando uma recompensa. Então, por exemplo, você pode trazer que no final de semana você vai comer um hambúrguer porque na semana você fez tudo certinho. Ou porque você simplesmente está com vontade e vai decidir que você quer comer. Mas decidir com autorresponsabilidade. Porque se você não estiver seguindo uma alimentação nos outros dias, isso não é merecimento, isso é autossabotagem. Bom, então se você quiser saber mais sobre consciência alimentar, quiser entender quais alimentos você pode substituir, o que é cada coisa, quiser entender um pouco mais, só me chama lá no direct que eu ajudo você também com o e-book da consciência alimentar. Mas vamos continuar agora para a nossa segunda aula, aonde nós iremos trazer o segundo pilar fundamental para construir o seu emagrecimento definitivo. Te vejo lá. Beijo!